5 filmes de zumbi imperdíveis. Bom, essa é a segunda lista. A gente já fez uma lista com 5 filmes de zumbi imperdíveis, que inclusive o link tá aí, assistam. E agora a gente vai para a continuação dessa lista, com mais 5 filmes. Ao todo, esses 10 filmes são filmes obrigatórios para qualquer fã do gênero zumbi. Vamos lá. Terra dos Mortos, o último grande filme de zumbi do George Romero, o filme de 2005. Eu me lembro que eu fui assistir esse filme no cinema, eu tava esperando há tanto tempo, e eu fiquei tão emocionado com esse filme, porque dessa vez o Romero faz uma crítica descarada ao então governo George Bush. É uma metáfora clara aos Estados Unidos. A história é basicamente o seguinte: o mundo virou uma gigantesca favela e o único lugar a salvo era um edifício gigante e milionário, controlado por um cara bem estilo George Bush, né? Óbvio que isso ia dar problema. Esse foi o último filme de zumbis do George Romero que tinha um orçamento alto. Na verdade, acho que foi o único, né? Porque os outros todos tinham orçamento baixo e depois o que ele fez depois desse também tinha orçamento baixo. Foi mais ou menos na época que o José Mojica estava produzindo também o filme dele com orçamento alto. Foi uma época meio mágica para os diretores de cinema de terror, que eles estavam recebendo dinheiro para fazer seus filmes. E a maioria não se pagou. Mas você vê claramente que esse filme teve um alto orçamento, assim, porque a produção dele é bem melhor, assim, apesar de alguns problemas, apesar de CGI meio fraco em alguns momentos. Eu não sei porque o Romero resolveu usar efeitos de computação gráfica, que fica um negócio muito tosco, muito artificial, né? Mas mesmo assim, a história vale a pena ser assistida, mas eu acho que vale a pena você assistir os 4 filmes de zumbi do Romero na sequência, né? Que aí você vai perceber essa evolução e vai perceber até a evolução do gênero que o próprio Romero criou e ele também ajudou a evoluir, né? Zumbi 2, A Volta dos Mortos. O filme é de 1979 do Lucio Fulci. Por que ele chama Zumbi 2? Por que eu não estou recomendando o Zumbi 1? Na verdade, o Zumbi 1 não existe. Aliás, existe. Zumbi 1, na verdade, é o Dawn of Dead do Romero. O Dawn of Dead do Romero foi lançado na Itália como Zumbi. Simplesmente, esse era o título. E aí os picaretas resolveram fazer uma continuação não oficial. Não pagaram nada pro Romero e vamos fazer a nossa continuação. É como se eu, de repente, decidisse: eu vou fazer o Star Wars 10. Naquela época valia tudo, né? Você vê como que é a coisa. É uma picaretagem esse filme? Ele é uma picaretagem. Porém, é um dos filmes de zumbi mais viscerais que já existiram. Ele tem algumas cenas espetaculares. Por exemplo, não querendo dar spoiler aqui, mas já dando, tem uma cena de um zumbi lutando com um tubarão. Só que não é CGI não, meus queridos. O ator se vestiu de zumbi, entrou na água e lutou com um tubarão de verdade. Acredite se quiser, só essa cena vale o filme todo. Fora isso, tem cenas inesquecíveis. Por exemplo, uma cena de furando um olho de uma pessoa que só de lembrar já arrepia. É tão bem feito que você não vai acreditar que aquilo lá foi feito, inclusive naquela época, né? Com tão poucos recursos. Tem uma cena também de um zumbi saindo da terra, cheio de vermes. Essa cena também é inesquecível. Lucio Fulci é um grande diretor, sempre trabalhou com baixo orçamento. A carreira dele também é um pouco irregular, porque ele tinha que prestar muita conta a produtores, né? Mas os filmes bons dele são bons mesmo. Então vale a pena você até conhecer melhor a carreira do Lucio Fulci. E Zumbi 2 eu acho que é a porta de entrada pro trabalho dele. Assista que você vai gostar. Imperdível é o filme Della Morte, Dell'Amore. Filme italiano de 1994. No Brasil ele ficou conhecido como Pelo Amor e Pela Morte. E em inglês ele é conhecido como Cemetery Man. Mas procure pelo nome original italiano. Dirigido por Michele Soavi, eu não sei falar o sobrenome dele. Apesar de chamar Michele, ele é um homem. Esse filme é uma coprodução italiana, francesa e alemã. E ele é estrelado por Rupert Everett. E é uma comédia de humor negro inteligente, divertida, dinâmica. E ele é um coveiro que tem o objetivo de matar as pessoas pela segunda vez, antes que elas se tornem zumbis.
Mas aí rola uma história de amor. Eu não vou falar muito, porque senão estraga a experiência. Assistam esse filme e depois me agradeçam, tá? Tenho certeza absoluta que você vai gostar. Extermínio. 28 dias depois, né, seria o nome certo. Mas Extermínio virou um nome genérico demais, né? Esse filme foi dirigido por Danny Boyle, que é um diretor cult, né? E foi feito em 2002. Extermínio, na verdade, representou o ressurgimento do gênero zumbis, que naquele momento já estava meio esquecido, tinha virado um pouco de galhofa, e esse filme ressuscitou o gênero. Na verdade, os zumbis desse filme não são bem zumbis, são infectados, né? Não tão mortos, mas pode ser considerado um filme de zumbi. E esse filme também que criou o conceito dos zumbis corredores, que eu pessoalmente, eu não gosto muito. Eu acho que aquela ideia do zumbi lento, que você pode passar correndo por ele e tá tudo bem, é mais assustadora, porque geralmente o maior inimigo nos filmes de zumbi é a convivência com os outros humanos, né? São os outros humanos os maiores inimigos do filme de zumbi. E isso daí eu acho que é um fator importante em todos esses filmes que a gente está falando aqui. Um ou outro que talvez não tenha isso, mas eu acho que a maioria desses filmes indicados aqui nessa lista, o grande inimigo é o homem, não é o zumbi, não é o morto-vivo. O zumbi é simplesmente um pano de fundo para aquela situação. É uma história com mais interpretações. E esse filme do Danny Boyle também não poderia deixar de ser, né? Eu gosto muito até uma determinada parte. Eu acho que o último ato, eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão. Mesmo assim, eu acho um bom filme e principalmente por ele ter representado o ressurgimento de um gênero, eu acho que ele tem que ser assistido e prestigiado. Braindead. O filme de 1992, dirigido por nada mais nada menos que Peter Jackson, ele mesmo do Senhor dos Anéis. E ele fez esse filme de baixíssimo orçamento, com uma história muito divertida, um filme que é um banho de sangue. Assim, eu acho que eu nunca vi tanto sangue na vida quanto eu vi no Braindead. Assim. É basicamente um filme vermelho, né? E é uma delícia de se assistir, é uma diversão. Tem toques de comédia, é um filme mais divertido, rodado na Nova Zelândia. Inclusive, ele tá na linha tênue entre o terror e o trash. Mas eu gosto muito, assim, ele é muito divertido, assista pela diversão, não espere uma coisa muito cabeça, não espere uma coisa muito complexa. Bom, nenhum filme de zumbi você também vai esperar uma coisa muito complexa, né? Todos têm o seu subtexto, as suas subleituras, mas também não espere assistir Macbeth, né? Você vai ver um filme divertido, alguns deles inteligentes, mas não é nada também de outro mundo, né? Porque acima de tudo, esses filmes são divertidos. É isso, meus queridos. Essa foi a lista dos 5 filmes de zumbi imperdíveis. Juntando com a outra, temos 10 filmes que são obrigatórios para qualquer um que quer entender melhor o gênero zumbi. Se vocês gostarem, a gente volta com a lista, ou pode voltar com a lista também com outros gêneros. Então comentem aí que a gente volta com mais top 10 ou top 5, porque top 5 eu acho que dá pra gente detalhar melhor sobre os filmes, né? Sobre filmes de gêneros diferentes, tá? A gente pode falar sobre qualquer gênero. Comentem aí o que vocês querem ver que a gente volta, beleza? E vamos ficando por aqui. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione aos favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação para você receber sempre as novidades do canal e beijo no coração.